Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom? Professor Xerxes, mais uma vez, agora dinâmicas populacionais, né? Dando continuidade aí essa nossa essa nossa jornada aí pela Europa, ok? Deixa eu botar aqui meu marca-texto aqui, né? Para me ajudar aqui. Atualmente a Europa apresenta baixo, né? Baixo crescimento demográfico, né? Ou seja, a população não tem crescido, ou não tem crescido, ou tem crescido baixo, né? Há países onde o crescimento é o quê? Nulo, né? O que ele quer dizer com nulo? Onde não há crescimento nenhum, né? Em outros chega a ser o quê? Olha aí que impressionante. Negativo, né? Ou seja, está morrendo mais gente do que está nascendo, a população está diminuindo, né? Incrível, né? Mas é a realidade. Indicando a diminuição da população. Observe o gráfico. Olha aqui, agora vamos aqui para os que estão crescendo, pelo menos, né? Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui esses países aqui são aqueles que mesmo com baixo crescimento, né, mas estão crescendo. São Luxemburgo, né? Noruega, a Noruega até pelo fato, né? A Noruega aqui pelo fato de dela ter grandes índices sociais, então isso atrai migrações, inclusive da própria Europa, né? Ó, Noruega aqui fez a lição de casa, né? A Irlanda, que é um país também do Reino Unido, né? Ali nas ilhas ali do Reino Unido, bastante desenvolvido. A Suécia, que também é da Escandinávia, né? É uma região bastante desenvolvida, né? É vizinha aqui da Noruega, né? E finalmente a França, né? Que todos nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar, né? É um país também extremamente desenvolvido. E agora aqueles países que, além de não crescer, estão diminuindo, né? Olha aqui quais são eles. Nós temos aqui Portugal, Romênia, Ucrânia, Croácia, Bulgária e Letônia, né? Olha, Portugal aqui é o que está sendo menos atingido, mas aqui já a Letônia, né? Ó, a Letônia tem uma diminuição enorme da população, né? Muito adulto, muito idoso, esse pessoal está morrendo, né? Porque a tendência, o ciclo natural da vida é a gente crescer, né? Um dia eu fui criança como vocês, hoje eu sou adulto, um dia eu vou ser idoso e finalmente um dia eu vou ter que me retirar, né, dessa vida, desse planeta. É natural, gente, é triste, né? Porque a gente sente falta mesmo, a gente vai sentir falta de nossos pais, de nossos avós. Alguém vai sentir falta também quando a gente partir, mas é o caminho natural, foi o que a humanidade escolheu, né? E o que Deus reservou para nós. Na verdade, Deus reservou coisas bem maiores para nós, né? Mas nós vamos descobrir em outro momento. É minha fé, né? Mas cada um com a sua. Vamos lá. O baixo crescimento demográfico, né, europeu resulta de uma queda acentuada no quê? Nas taxas de natalidade. Então, está nascendo pouco menino, né, e meninas lá na Europa, né? Então, uma baixa natalidade, então a densidade demográfica também, o crescimento demográfico também baixou, né? Relacionado a fatores econômicos e sociais, ou seja, existem fatores relacionados a ganhar dinheiro, a vida em sociedade, né? Que nós vamos já explicar, que fazem as mulheres optarem por ter o quê? Menos filhos ou simplesmente não tê-los, né? Então, as mulheres lá, por alguns fatores que eu vou já mostrar aqui, elas escolhem, optaram por ou ter poucos filhos ou não ter de forma alguma, né? Entre as causas da baixa natalidade destacam-se o ganho de autonomia da mulher, né? Então, uma autonomia da mulher, ou seja, na Europa, no Brasil também, né? Mas muito menos. Mas na Europa a mulher é muito mais independente. A maioria das mulheres não depende do pai, não depende do marido, não depende da família. Ela trabalha, ela estuda, ela trabalha
e tem sua vida autônoma, né? Sem depender de ninguém. Então, ela pode escolher se ela quer ter marido, se ela não quer ter marido, se ela quer ter uma companheira ou se ela quer ter um companheiro, né? Ela escolhe, né, a vida dela. Então, na autonomia da mulher, no planejamento familiar, né? No planejamento familiar. Então, os casais na Europa, né? Os casais na Europa, eles planejam, né? Eles planejam a vida deles. Eles não é simplesmente casou, se relacionou e toda vez que se relacionar vai nascer um menino. Não é bem assim, né? Infelizmente tem pessoas, tem família no Brasil que é assim, né? Todo ano nasce um menino diferente, né? Às vezes não tem de onde tirar para sustentar, mas todo ano é nascendo menino. Nascendo menino, até que chega um médico e sugere para ligar as trompas para poder parar de parir. Mas lá na Europa é diferente, né? Os casais, né? Tanto os casais homem e mulher, os casais homem-homem, os casais mulher-mulher, né? Eles planejam a vida deles, eles planejam quantos filhos querem ter, né? Se vão adotá-los, né? Se vão ter barriga de aluguel ou se eles podem, eles vão ter, né? Então tem todo um planejamento. É diferente do que acontece aqui no Brasil, como eu já disse, né? Ampliação do acesso, né, à informação, né, e aos métodos contraceptivos, não é isso? Existem os métodos contraceptivos e vocês que são educandos no 9º ano, a gente tem que falar aqui para vocês que vocês têm que conhecer esses métodos, o preservativo, né? Você jamais pode fazer uma relação, ainda mais vocês que só namoram, né? Uma relação sem preservativo, porque corre o risco de você pegar inúmeras doenças, inclusive a AIDS, que é fatal, que mata mesmo, ou a AIDS, ou ela te mata, ou ela vai te deixar o resto da vida dependendo de um coquetel de medicamentos que fazem muito mal à saúde, ok? Você não morre da AIDS, mas morre de outras coisas. E a maior presença da mulher no mercado de trabalho, né? Ou seja, a mulher está preocupada com o serviço dela. Então, muitas vezes, ela pensa muito mais em trabalhar do que em estar parindo, né? Ou estar servindo o marido. O marido dela é um companheiro, mas ela também tem a vida dela particular, como na verdade todos nós temos ou deveríamos ter, né? Além do alto custo de vida. Então, outro fator é o alto custo de vida, né? Onde, por exemplo, as crianças são caras, né? Eu tenho um garotinho aqui, meu garotinho tem 5 anos, mas eu pago plano de saúde, né? Eu pago escola, não é isso? A gente paga tudo. E tudo tem custo. A alimentação, o moleque quer comer, a gente compra, né? Então, é complicado, né? Então, eu sei que tem famílias aí que, não, adoecer vai para o SUS. Quem não tem opção realmente vai para o SUS, mas eu primo pelo cuidado de meu filho não depender do SUS, né? Se depender, glória a Deus, nós vamos confiar em Deus, mas eu primo para que ele tenha um auxílio médico mais ágil, né? Mais hábil. E a gente se planejou para isso, né? A gente tem se planejado para isso, tem trabalhado para isso. Especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, esses fatores pesaram, né? Persistindo as atuais tendências, ou seja, se permanecer assim, como a tendência é permanecer, né? O crescimento demográfico, né? O crescimento demográfico da Europa para 2050 haverá uma redução de 3,55% da população. Então, a população vai diminuir, não é isso? A população da Europa vai diminuir, né? Correspondendo a cerca de 26 milhões de pessoas a menos. Então, em 2050, a população da Europa vai ser menor em pelo menos 26 milhões de pessoas, né? Em relação a 2017. Ao mesmo tempo em que a natalidade está em queda, ou seja, o que é a natalidade, gente? A gente já falou, é a quantidade de crianças que nascem, né? Está em queda na Europa. A população está o quê? Envelhecendo, né? Então, é um fator de equilíbrio complicado
porque está nascendo pouca gente, mas aqueles que são produtivos, adultos, aquele que trabalha na obra, aquele que é o professor, aquele que é o médico, aquele que é o engenheiro, ele está envelhecendo e daqui a pouco ele vai ter que aposentar. E quem vai ocupar o lugar dele, se não está nascendo pessoas, né? Se daqui 20 anos não nasceu a criança para ser um novo médico, um novo professor, um novo engenheiro, né? O crescimento do número de idosos no continente europeu é resultado do aumento da o quê? Expectativa de vida, né? Da expectativa de vida. Ou seja, da quantidade de tempo que as pessoas conseguem viver. Então, aumentou a quantidade de tempo e então a quantidade de idosos também aumentou. Essa média da expectativa de vida na Europa era essa aqui, ó. 63,7 em 1950. Hoje em dia, nós estamos em mais de 77 anos, a expectativa de vida de um europeu. No Brasil, ela está entre 72 e 75. Esse crescimento está associado ao quê? Diminuição da mortalidade, né? Estão morrendo menos idosos, né? Estão vivendo cada vez mais, em consequência dos avanços sociais ao longo do tempo, como a melhoria do atendimento médico, lá melhorou, viu? Aqui em nós, a gente ainda falta muito. Distribuição da renda, né? Na Europa tem gente pobre? É lógico que tem gente pobre. Na Europa tem bilionário? É lógico que tem. Mas sabe qual é a diferença de lá para cá? É que lá existem políticas que os bilionários pagam mais imposto e esse imposto, ao invés de ser roubado pelo político, ele é distribuído à população. Existe corrupção lá? É lógico que existe, mas não igual aqui no Brasil, né? Onde os impostos, onde o investimento público é muitas vezes sangrado, né? Sangrado pelo deputado, pelo senador, pelo prefeito, pelo vereador, né? E essas pessoas passam a mão nesse dinheiro e terminam não chegando onde deveria chegar, por exemplo, na saúde, né? Maior acesso a medicamentos, né? Então, lá na Europa existe um melhor acesso a medicamentos, alimentação adequada, né? O europeu existe uma educação alimentar, né? Aqui a gente come panelada da hora que nasceu até a hora de morrer, né? Na Europa não é bem assim, porque existe um acompanhamento. A panelada é maravilhosa, mas depois de determinada idade, você tem que deixar de comer ou comer menos, né? Porque não vai fazer bem, né? Vai aumentar as taxas, né, de glicose, as taxas de calorias, então é arriscado. Mas lá não. E para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar para mim aqui, para a gente falar tete a tete, né? Para vocês terem uma ideia, a Europa, que está mostrando aí nesses dados que tem uma boa alimentação, eles não produzem nem grãos, nem verduras, nem frutas o ano inteiro. Eles produzem aproximadamente 6, 7 meses do ano que eles têm produção agrícola. O resto do tempo é gelo, né? Baixas temperaturas. Então, mesmo com essas condições adversas, na Europa se alimenta muito bem. Por quê? Porque eles produzem bem, porque eles têm técnicas de armazenamento e porque eles também, né, compram de países como o Brasil, né? Por que eles compram? Porque existe uma economia forte. Então, existe um diferencial, né, na Europa que a gente tem que aprender, né? Ok. Olha outro ponto importante aqui, ó. Serviço de quê? Serviço de saneamento básico. Aqui, nós não temos saneamento básico, né? Deixa eu voltar para mim aqui de novo, espera aí. Opa. Saneamento básico no Brasil é vergonhoso. Imperatriz que o diga, né? Nós temos uma empresa aí que ela é para fornecer água, né? Ou seja, é para ela tirar a água aí do Tocantins, limpar e fornecer para toda a Imperatriz, mas não. Ela prefere cavar poços, né, para explorar os lençóis freáticos de forma desordenada do que fazer tubulações para distribuir água para a Imperatriz inteira, sendo que ela arrecada para isso. Nós temos uma empresa de água e saneamento Imperatriz, onde ela paga e cobra para limpar o esgoto antes de jogar no Rio Tocantins, e não, ela prefere jogar o esgoto no Rio Tocantins. Então, isso é uma situação grave, gente, que nós vivemos.
Na Europa, há décadas, isso não acontece, e nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI. Nós vivemos aí na pré-história do saneamento, o que é vergonhoso. Vergonhoso para os governos municipais, estaduais e federais. Educação e cultura, né? Existe um investimento em educação e cultura tanto para os mais jovens, né, quanto para os idosos. Assim, significativas mudanças ocorreram na composição etária. O que é composição etária, gente? É as várias idades, como é composta em idades cada país, cada nação, né? Das nações europeias, onde os adultos e os idosos são o quê? Maioria. Então, na Europa, a maioria é o quê? Adultos e idosos. Nós temos poucas crianças lá em relação a, a países como o nosso, em relação a outros países, ok? Vamos para a próxima aqui. Políticas sociais e demográficas. Então, aqui nós vamos analisar, né, o que esses governos europeus estão fazendo já para proteger, para tentar diminuir essa diminuição da natalidade, como também para garantir a aposentadoria para quem está envelhecendo, né, para ter um resto de vida digno. As baixas taxas de natalidade e o crescimento do número de adultos e idosos desculpa, gente, sobretudo nos países da União Europeia, tem preocupado os governantes. Ou seja, isso é motivo de preocupação, sim. Como eu disse, um país ele funciona com trabalhadores que vão fazer as obras e que vão pagar impostos. Se tem menos gente trabalhando, né, porque tem menos adultos, então menos impostos vão ser arrecadados. E se você tem uma população adulta que envelheceu, você vai ter mais pessoas dependendo do quê? De aposentadoria de auxílio médico, né? E financeiro, né? Vamos lá, o envelhecimento da população implica mudanças na política, o quê? Social. Então, implica mudanças na política social, não é isso? Com maiores gastos em aposentadorias, né? Então, vai se gastar mais em aposentadoria, já falei. Investimentos na área de saúde, né? Por quê? Porque é mais gente dependendo da saúde. Idoso, ele tem todo, a gente tem que ter todo um cuidado, né? E desenvolvimento de projetos sociais e culturais que visem o quê? A valorização do idoso. Não é simplesmente dar saúde e pagar o idoso a sua aposentadoria, é você valorizá-lo, né? Integrá-lo na sociedade. Entre as ações encaminhadas pelos governos está a reformulação do sistema o quê? De aposentadorias, né? Então, tem que ser mudadas as aposentadorias para poder dar conta de pagar todo mundo, né? Com aumento das contribuições, né? Então, aumento da contribuição dos trabalhadores à Previdência, ou seja, eu estou aqui, vamos dizer que eu contribuo com 200, 300 reais por mês para garantir a minha aposentadoria. Mas o que acontece? Se na época que eu for me aposentar, tiver muitas pessoas aposentadas e menos pessoas trabalhando, então o governo vai ter dificuldade de arrecadar suficiente para pagar minha aposentadoria, ok? Então tem essa preocupação, né? Então na Europa eles já estão planejando isso, eles já estão cobrando mais impostos para garantir que essa população que vai ser maioria possa, né, gozar de um final de vida tranquilo, né? E o que mais? A idade mínima, né? Ou seja, se lá na Europa o cara se aposentava com 60, 65 anos, eles vão aumentar isso para 70, para 75, para quê? Para que as pessoas passem mais tempo trabalhando, para que o governo arrecade mais, para poder finalmente, né, aposentar as pessoas com relativa dignidade, coisa que no Brasil a gente não tem, né? Aqui os idosos, né, numa praça aqui, né, na Espanha, né, fazendo atividades físicas aí, sociais, né, socializando, né?
Ok, vamos lá. Inúmeras medidas são adotadas pelos governos para assegurar melhores condições de vida aos idosos. Como quais, né? Investimentos na promoção de atividades físicas e culturais, né? Ou seja, estão investindo de forma que esse idoso tenha acesso a atividades físicas, exercícios, né? E culturais, festas, né? Músicas como culturais, a música, a dança, etc. De cursos em escolas e universidades, ou seja, dando oportunidade para que esse idoso, né, possa ter acesso, aqueles que não tiveram, ou aqueles que tiveram acesso, possa fazer outros cursos, né? Assistência médica e atendimento psicológico domiciliar, isso é fantástico, né? Lá eles têm uma política de que o médico e o psicólogo vão na casa do idoso para que o idoso seja assistido, não entre em depressão, né, para que ele não tenha a dificuldade de procurar um médico, né? São alguns exemplos, né? Há até a criação de quê? Vilas residenciais, né? Ou seja, da mesma forma como fizeram aí o Sebastião Reis, Canto da Serra, eles também lá estão fazendo o quê? Fazendo vilas e residenciais exclusivamente para os idosos viverem juntos, né? Conviverem, né? Interagirem, isso é fantástico. Com serviço especializado para o atendimento de suas necessidades. Para estimular o crescimento da população jovem, agora vamos lá para o que eles estão fazendo para que nasça crianças, né, e para que exista uma população jovem para trabalhar, né, para produzir. E a reposição da força de trabalho, que é o que eu estou falando aí, gente para trabalhar, para produzir, né, para o Brasil, para o país arrecadar, a política de incentivo ao quê? A natalidade. Então, na Europa está sendo incentivado que as famílias tenham filhos, né? E o governo auxilia nisso, né? O governo de alguns países europeus, principalmente a Alemanha, né? Alemanha, Espanha e Portugal, oferecem licença maternidade remunerada. Olha só que fantástico, né? Lá a mulher ela entra, né, na licença maternidade que tem no Brasil, mas ela é remunerada por isso, ou seja, se ela trabalhava, ela continua recebendo o salário, mas recebe um extra, né, para ela poder investir nesse momento, né? De no mínimo 6 meses, garantia de assistência médica, então, tem assistência médica também garantida pelo governo, e o que? Acesso a creches, né? O governo investe em creches para quê? Para que essa mulher tenha a segurança de que ela vai trabalhar e que vai ter onde deixar o filho dela. Na França, famílias recebem o que? Um auxílio mensal, né? O pessoal não receberam aí durante a pandemia um auxílio emergencial? Pois é, na França existe um auxílio permanente mensal para aqueles que têm o quê? A partir de um segundo filho, né? No primeiro filho tu te vira, mas se tu quiser tiver um segundo filho, eles vão pagar, né, por esse segundo filho. É como se aqui no meu caso, eu só tenho um menino, né? Mas vamos dizer que eu morasse na França, eu e minha mulher resolvemos ter um segundo filho ou filha. Então, o governo vai nos auxiliar com um valor em dinheiro para que a gente pague plano de saúde, para que a gente possa investir nessa criança, né? Calculado com base no quê? Na renda familiar. Então, se é uma família que ganha bem, o governo vai pagar menos. Se é uma família, né, que ganha menos, aí o governo vai pagar mais, né? E no número de filhos, né? Então, eles também vão avaliar o número de filhos que você tem para também te ajudar, né? Ou seja, quanto mais filho, maior a necessidade, não é isso? Esse valor era de aproximadamente 130 euros, né? Pode ter aumentado, pode ter diminuído. Gente, vamos fazer esse cálculo aqui? Olha aqui, ó. O euro, eu não tenho certeza. 130. Eu vou olhar bem aqui no celular, para não ter certeza, na internet, o valor do euro, né? Cotação. Opa. Cotação. Euro. Opa. Euro. Ó, o euro aqui, gente, está dando aqui como
quase R$7, né? Vamos fazer aqui por 6, né? Vezes 6, vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, me ajuda aí, gente. 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18. 18. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Aí cai aqui umzinho e vai 6 vezes 1, 6, 780, né? Ó, esse valor seria 780. Para vocês terem ideia, eu pago aproximadamente R$300 em plano de saúde. Então, tira R$300 aqui, ainda sobra o quê? 480 para mim investir no segundo filho meu, né? Então, para vocês verem aí o cuidado, né, desse governo com sua população e a preocupação, né, de que realmente a população não fique sem pessoas no futuro para dar continuidade, né? Porque os políticos não pensam nisso, mas um país se faz pelo povo dela, porque é o povo que paga imposto, né? É o povo que consome, né? E é o povo que vota, apesar do povo brasileiro ser muito ruim nesse aspecto de votar. Mas está aí, vamos seguindo aqui. Ok, finalizamos aí, né? Mais uma aula, né? Show. Agradeço vocês a audiência e peço, gente, pelo amor de Deus, gente, tome cuidado, vocês aí são jovens, né? Tomem cuidado aí com a pandemia, ela está aí, tem pessoas morrendo, tem pessoas doentes, tem pessoas sequeladas, né? Tem pessoas que até hoje não sentem gosto, né? Vão ficar o resto da vida fazendo tratamento ou simplesmente não vão mais sentir gosto. Você quer isso para a sua vida? Você quer morrer? Você quer ficar doente? Você quer que seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios adoeçam, seus responsáveis? Pegue essa doença por causa da irresponsabilidade sua, porque você tinha que ir naquela baladinha. Gente, vamos pensar, vamos segurar mais um pouco, dá tempo, vamos segurar um pouquinho, a vacina está chegando e nós vamos sair dessa, ok? Eu confio em vocês, gente. Abraço.